Oi, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Mel. Hoje eu vim conversar um pouquinho mais com vocês sobre a Palavra de Deus e lembrar mais uma história que está escrita lá na Bíblia. E essa história está escrita no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Então, se alguém depois quiser dar uma olhadinha na Bíblia, se não souber ler, pedir ajuda de um adulto para ler lá na Bíblia, também é bem legal. Bom, e nessa história a gente vai encontrar um personagem, né? Um homem que ele foi um excelente pai, um pai cheio de fé. Quem lembra que alguns dias atrás a gente comemorou o Dia dos Pais, né? Pois é, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um pai. O nome dele era Jairo. E ele teve muita fé, e por conta dessa fé toda que ele teve, ele conseguiu fazer um bem para a filha dele. Pois então, mas antes da gente falar mesmo sobre essa história, eu vou pedir ajuda de vocês para a gente fazer uma oração e conversar com Jesus. Então, para isso, a gente vai juntar as mãozinhas, vai fechar os olhinhos e se vocês quiserem, vocês repetem aí de casa o que a prof vai falar, para a gente fazer essa oração juntinhos. Vamos lá? Então tá bom. Juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, nós vamos fazer oração para Jesus. Querido Deus, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado pela nossa saúde, pela vida das pessoas especiais que estão com a gente. Cuida da saúde de todos nós. Cuida do papai, da mamãe, da vovó, de todo mundo, dos nossos amigos. Abençoa os nossos corações e essa nossa semana. Amém. Amém. Então vamos lá ver um pouquinho aí sobre essa história. Então, nosso personagem de hoje vai ser Jairo. E olha, vocês podem ver que Jairo ele tá com uma carinha triste, né? Mas eu vou contar para vocês o porquê que Jairo tá assim, triste. Certo dia, Jesus estava no meio da multidão, lá falando, né, sobre as coisas de Deus e tudo mais. E aí, então, apareceu Jairo correndo, desesperado, e se ajoelhou na frente de Jesus. Jairo se ajoelhou e pediu: pelo amor de Deus, Jesus, a minha filha tá morrendo. Eu preciso que o Senhor vá até lá e encoste nela para que ela viva, para que ela seja curada. E então Jesus falou: vamos lá, né? E aí eles foram indo até a casa de Jairo, todo aquele monte de gente atrás. E no meio daquela muvuca, daquela multidão, apareceu uma outra pessoa que precisava ser curada. E então Jesus parou para atender essa pessoa. E durante esse tempo, vieram alguns mensageiros de Jairo e falaram assim: Jairo, não adianta mais você pedir ajuda do mestre, ficar incomodando o mestre, porque a sua filha morreu. E então Jesus escutou isso e viu a tristeza de Jairo e falou para ele: não se preocupe, não tema, tenha fé e vamos até lá. Então Jesus foi, eles foram até lá, continuaram lá. E aí o que aconteceu? Quando chegou lá na porta, Jesus viu aquela muvuca e Jairo estava muito triste, estava sofrendo muito. Tinha muita gente lá e estava todo mundo chorando e todo mundo lamentando porque era uma criança que tinha morrido. E você sabe o que Jesus falou para essas pessoas? Jesus falou assim: não sofram, não fiquem tristes, a criança não morreu, ela só está dormindo. Mas as pessoas não acreditaram em Jesus, não. E sabe o que eles fizeram? Eles deram risada da cara de Jesus e falaram: não, ela morreu, a gente tem certeza que ela morreu. Então Jesus pediu para que aquelas pessoas todas saíssem de lá, que aquela muvuca, aquela multidão fosse embora, saísse de lá. E que lá na casa de Jairo ficasse apenas o Jairo, a mulher dele, a filha e Jesus e seus discípulos. Então Jesus foi até o quarto da menina. E lá, a menina estava deitadinha em cima da cama. E então Jesus encostou nela, pegou na mão dela
e falou: levante-se. E então a menina se levantou, pois ela estava curada. Jesus fez um milagre e ela viveu. Então Jairo ficou muito feliz e Jairo conseguiu que ela fosse curada através da sua fé, porque ele acreditou em Jesus. E então Jairo já não sofria mais. Jairo estava feliz, porque agora a sua filha estava curada. Então Jesus falou para que eles dessem comida, dessem alimento para ela e ficassem felizes, porque agora ela estava bem. Pois é, essa história nos mostra o quanto é importante a gente ter fé e o quanto é importante que os pais orem pelos filhos, converse com Jesus pelos filhos, peça as coisas pelos filhos, né? E tenham fé e ensine para os filhos, para as crianças, sobre a palavra de Deus, né? Levem Jesus até as crianças, até os seus filhos. Mas não é só os pais que têm que orar pelos filhos, não. Vocês, como filhos, também devem orar pelos pais, pelo pai, pela mãe, pela avó, pela família. Nós temos essa facilidade de conversar com Jesus. Ele não tá aqui, a gente não tá sentadinho assim vendo ele, mas ele tá aqui com a gente, ele tá aqui no nosso coração. Então a gente pode falar com ele a hora que a gente quiser. E como a gente fala com Jesus? Através da oração. Por isso é muito importante que a gente ore. É muito importante que a gente fale com Deus, que a gente fale sobre as coisas que estão nos deixando feliz, que a gente agradeça, as coisas que não estão nos deixando feliz, que a gente peça ajuda para Ele, porque Ele tá nos ouvindo. E claro, quando a gente faz uma coisa ruim, uma coisa errada, que a gente peca, e a gente se arrepende daquilo, a gente também deve falar para Jesus que a gente está arrependido, deve pedir perdão, porque Ele tá nos ouvindo. E se Ele sente que o nosso coração tá querendo perdão e tá arrependido, ele vai nos perdoar, porque ele nos ama muito. Então essa história nos mostra isso, que é importante a gente ter fé, orar, conversar com Deus, porque ele tá nos ouvindo. Eu espero muito que essa história tenha tocado o coraçãozinho de vocês, que vocês tenham conseguido imaginar como ela aconteceu e que vocês sempre orem. E a tarefa dessa semana não vai ser uma tarefa de pintar ou de recortar, mas se vocês quiserem também fazer uma ilustração, um desenho sobre a história, mas a minha principal tarefa dessa semana é deixar um desafio aqui para vocês, que vai ser o seguinte: é vocês reunirem a família de vocês todos os dias, quem mora com vocês, o pai, a mãe, a avó, quem for, vocês reunirem essas pessoas na casa de vocês e fazerem uma oração pela família. Assim vocês vão estar incentivando o pai, a mãe, as pessoas que estão com vocês a orarem pela família, pelos filhos, e vocês também vão estar lembrando o quão é importante a gente conversar com Deus e orar pelas pessoas que a gente ama. Eu espero muito que essa semana seja uma semana muito feliz e muito abençoada para todos nós e dizer que eu tô morrendo de saudade de ficar pertinho de vocês e dar aula na escolinha. Mas enquanto ainda não dá, a gente aparece por aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!